percebi variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito e determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servis, ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti. Da maneira que procedes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então, com a leitura desta mensagem, vamos convidar o nosso companheiro Marconi para fazer a prece inicial. Procuremos fechar os nossos olhos. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Neste ambiente que já foi preparado pelos Espíritos benfeitores para nos receber, que possamos valorizar o momento. Lembrando, Senhor, que a nossa prece, para lembrar aqueles irmãos, mesmo com os laços consanguíneos, têm dificuldade de relacionamento. Que possa, Senhor, pela tua misericórdia, intuir, auxiliar esses irmãos. Sabemos, Senhor, que em Mateus 5:24 é dito: procura o teu irmão aconselhar antes de tu dar a tua oferta. Que esses irmãos que têm essa dificuldade recebam essa intuição e procurem, enquanto estão a caminho, resolver isso. Também os nossos irmãos mais idosos, Senhor, daqueles parentes que ainda têm dificuldade de auxiliá-los. Também uma forma, Senhor, possamos levar todos os nossos bons pensamentos para esses irmãos também. E diante, Senhor, de todas as dificuldades que passamos, que temos o teu Evangelho, para que possa confortar a nossa alma, os nossos corações, trazendo a boa nova. E estamos aqui nesta noite, Senhor, a ouvir o comentário do nosso irmão, para que possamos sair daqui melhor do que entramos. Diante disto tudo, Senhor, continua conosco, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Depois dessa primeira parte, depois da palestra do
nosso companheiro Érico Miranda. É com muita alegria que o recebemos esta noite. Ele é de outra instituição, companheira nossa, da Seja, e se dispôs a vir aqui esta noite, trazendo um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Então, para a gente é uma honra e uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. E, então, depois dessa primeira parte, nós temos, logo após atendimento da terra, terapia de passes magnéticos, nós temos também a nossa livraria e temos a lanchonete. A livraria, que nós dizemos que é o tesouro que nós temos aqui na casa, porque é lá onde nós encontramos os livros, que é o nosso pão espiritual, que é o que mais necessitamos. O nosso companheiro vem na noite de hoje, de certa forma, nos incentivar a conhecermos melhor a doutrina espírita e entender, mas para que possamos entendê-la melhor, nós temos os livros e temos também os grupos de estudo que a partir de março, às 7, antecedendo essa palestra, nós teremos os grupos de estudo de iniciação ao conhecimento da doutrina espírita, e estão todos convidados. Então, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao nosso companheiro Érico. Queridos irmãos, boa noite. É grande a satisfação de retornar a este espaço de reflexão, de caridade, de iluminação espiritual. E certamente aqui se faz, nesta Assembleia, mais do que o diálogo entre os encarnados, um diálogo que se estabelece entre os dois planos da vida, porque nos acompanham os nossos irmãos que aqui são trazidos para, junto conosco, discutirmos sobre o Evangelho de Jesus. O tema de hoje, ele nos remete à ideia de estarmos vinculados neste instante a uma vontade de nos renovarmos. Atitudes Renovadas, que é um livro de Joana de Ângeles, é um texto que iremos dialogar juntamente com o Evangelho do Cristo Jesus. Em especial, a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete está em Lucas também, mas como ele é mais extenso em Mateus, é nele que iremos nos reportar. Em seu capítulo 22, há o relato de uma parábola que Jesus, ao ensinar aos seus discípulos, nos traz uma lição extraordinária, inclusive para os dias atuais. Em Lucas, nós observamos, porque há uma sequência, de que Jesus se encontrava em um ambiente festivo, em bodas. E lá ele falava sobre o reino de Deus, a conquista do reino de Deus, e falava sobre a ressurreição. De tal sorte que, naquela oportunidade, um dos comensais comenta o fato dizendo como seria bom comer o pão no banquete do reino dos céus. Dizendo aquilo, Jesus se sentiu em condição de exemplificar. E naquele ambiente, ele fez dizer sobre a parábola que vamos declinar aqui. Dizia o Cristo: o reino dos céus é semelhante ao homem rei que preparou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto, vinde para as bodas.
Mas eles se foram, sem se importarem, um para o próprio campo, outro para seu negócio. E o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas e estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quanto encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entretanto, para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial. E disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos seus servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja que essa passagem, ela nos remete a uma ideia muito forte, porque numa leitura literal da passagem evangélica, nós ficamos com a impressão de que se Jesus quer se referir ao rei como Deus, estaria falando de um Deus muito violento, porque ele convida para um banquete, e ao convidar para o banquete, as pessoas declinarem do convite, não foram para o banquete, inventaram algumas desculpas. Não podia ir porque estava cuidando de negócios. Outro não podia ir porque tinha acabado de casar e, portanto, tinha um casamento a dar conta. Outro não podia ir porque ia comprar bois, burros, na realidade burros. Cada um deles com uma motivação recusaram o convite. E aí o rei pede para que os servos encaminhem outro chamamento. E os convidados, aqueles, além de não aceitarem, ainda violentam e assassinam os servos do Senhor. E aí o rei ficou irado e chega mesmo a incendiar a cidade deles. Olha que coisa impressionante. E aí nós ficamos impressionados. Que rei vingativo é esse, né? E depois afirma de que os servos convidem a todos. Então todos passam a ser convidados para o banquete. E o banquete se encheu. No relato de Lucas há uma observação de um servo que diz: estão todos aí e ainda há lugares para mais. Além de ter chamado todos, ainda havia lugares. Mas eis que o rei, observando que todos entraram, e é interessante que há o relato dizendo que entrou os bons e maus, e ele se detém em um que não apresenta as vestes nupciais. Diz: companheiro, como tu vens a este banquete sem as vestes nupciais? E aquilo causou um impacto naquela pessoa que ele ficou constrangido. E aquele constrangimento, diante daquele constrangimento, o rei disse: além de ter as mãos amarradas, os pés amarrados, lançai-o fora. Ali haverá gritos e ranger de dentes. É uma passagem que, se formos olhar literalmente, vamos imaginar, porque é o próprio Cristo a dizer: o reino dos céus é semelhante ao rei que convida para umas bodas. Então ele não estava falando de ninguém mais que não o próprio Pai. E como é que poderíamos ver o Pai com uma ideia que o próprio Cristo nunca nos passou? Que a ideia que o Cristo nos passou foi sempre de que o Pai é o amor pleno, a misericórdia plena, a bondade infinita. É que
em geral, as pessoas leem o Evangelho de forma literal, sem a compreensão simbólica, sem um sentido mais profundo e espiritual das palavras. O Cristo estava ensinando aos seus discípulos e tinha, desta forma, um ensinamento feito por parábolas, simbólico, de um alcance profundo. Porque o que ele estava a falar era para que alguém que dizia, todo na graciosidade, porque ele estava se referindo ao reino de Deus, como dizíamos, e alguém disse, como seria bom comer o pão no banquete do reino dos céus. E ele queria falar sobre as dificuldades que a humanidade, ao longo dos tempos, deveria ter que passar para que chegasse ao ponto de chegar ao reino dos céus. Não há um simples convite exterior. O convite sempre foi feito pelo Pai, amoroso e bom. E o fez inicialmente aquele povo que inicialmente aderiu à ideia do Deus único, que foi o povo judeu. E o convidou de diversas formas. Encaminhou para este povo profetas que falaram sobre a vinda do Messias. E muitas vezes esses profetas não foram atendidos. Eles fizeram o convite e não foram compreendidos. Quando se está falando de bodas, não é uma festa qualquer. Lógico, imaginamos, é um casamento. Sim, as bodas representam um casamento, mas quando falamos de bodas na Bíblia, quando falamos de bodas, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, temos que pensar que do ponto de vista daquilo que é fundamental, que é o religioso, que é o espiritual, bodas significa união, e união com o Pai. Estamos sempre sendo convidados a nos unirmos ao Pai. As bodas se realizam espiritualmente com Deus. Mas esses convites para nos unirmos ao Pai foram feitos, como eu disse inicialmente, pelos profetas que antecederam o Cristo e que não foram recebidos a sua mensagem para que aderíssemos e fizéssemos a nossa união com o Pai. E depois, é o próprio Pai que nos envia Jesus. E o convite é máximo. E a despeito de qualquer coisa, sempre tínhamos alguma coisa a fazer. Os nossos interesses mesquinhos, a forma como vivemos no mundo, discutindo sobre os negócios, a aquisição de dinheiro, de prestígio. Buscávamos nos movimentar pelo mundo. E aí queríamos comprar bois, burros. Nos preocupávamos com os relacionamentos, as paixões. Então eu casei agora recentemente, não posso pensar em Deus. Eu tenho que cuidar deste relacionamento, deste amor que me é mais próximo. E recusávamos os convites de Deus. Mas quando chegou o Cristo, não só não aceitamos o convite, como violentamos e levamos à crucificação o enviado, o mensageiro de Deus, que nos fazia um novo convite. E mais uma vez chegou a ocasião em que o convite foi feito, não mais para o povo eleito, porque o rei diz na parábola de que ficou irado. Essa ira tem que ser percebida num sentido diferente, né? Porque a apresentação do Cristo sobre o Pai é de nos fazer entender que estamos diante do amor pleno. E na incapacidade nossa de compreensão, o Cristo não podendo nos apresentar algo mais expressivo para definir Deus para nós, nos traz uma imagem carinhosa, Pai, Paizinho. Porque de fato a oração dominical que ele nos ensina é Paizinho, Paizinho nosso que estás no céu.
um jeito carinhoso de tratar alguém que é todo bondade, que é todo misericórdia, que é perfeita justiça. Então, a ideia de que as pessoas que ali recusaram o convite vieram a morrer ou vieram a ter incendiada as suas cidades, são sempre as cidades que nós criamos para nós mesmos. As realidades que criamos para nós mesmos, a cidade que criamos para nós mesmos, elas são destruídas. E o próprio Cristo havia profetizado, dizendo que as pedras que compunham aquele templo haveriam de ruir, e o foram, de fato. 70 anos passados da era cristã, o templo judaico foi destruído pelos romanos, foi incendiado, mas isso é parte da compreensão da história, porque é dito que o rei, a partir de um momento, decide-se que a convocação seria feita para todos. E esse para todos, houve um momento em que, quando avançamos com a razão e com a inteligência, nos é apresentado novamente o Evangelho como convite, através da codificação espírita, nos trazendo e nos relembrando o Evangelho de Jesus, na sua pulcritude, na sua pureza original, e nos revelando esse amor do Cristo Jesus por nós outros, em nome do Pai, nos oferecendo a condição de novamente sermos convidados para o banquete, para nos unirmos ao Pai, para fazermos como Ele nos dizia no Evangelho de João, ao nos convocar a ser com Ele como Ele era com o Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Não queria dizer que Ele era Deus, queria dizer que Ele estava na perfeita sintonia com o Pai. E, portanto, se estivéssemos em sintonia com Ele, estaríamos em sintonia com o Pai. Por isso que Ele era o caminho para a verdade e a vida. Se alguém está em sintonia com o Pai, já está na estrada certa. Se eu pego o mesmo roteiro, se eu sigo os seus passos, eu também estou no caminho do Pai. Eu também estou em sintonia com o Pai. Eu também estou um com o Pai. Por isso que ele se apresentava, eu sou o caminho para a verdade e a vida, porque ele já estava sintonizado com o Pai. E nos faz esse convite. O convite da união é o convite da sintonia com o Pai. Essa compreensão nova não era mais restrita apenas ao povo judaico. O mundo cristão já se apresentava, em que pese as mudanças, as alterações nas lições do Cristo que foram registradas, a forma como se vivenciou em nome do Cristo a religião, através de opressão, através do poder que controlava estados, que dominava povos, que era tudo contrário àquela vivência inicial, fraterna, horizontal, absolutamente igualitária, em que os discípulos do Mestre se faziam, todos eles, a exemplo do Cristo, servidores da causa do Pai. Porque era o próprio Mestre que tinha nos dito, quem quiser ser maior no reino de Deus, que se faça o mais humilde servo. E ele se fez desta forma entre nós. De modo que o convite realizado se fez a todos, bons e maus, que somos nós. Nós somos bons e maus. Não somos alguns bons e outros maus. Não é assim. É que somos todos nós, cada um de nós, bondade e maldade, porque temos algo de bom que já evoluímos e trazemos as nossas sombras, aquilo que precisamos superar. Então estavam todos lá, bons e maus, que somos todos, cada um bom e mau, convidados. Tanto é
que não há uma distinção. O rei não observa o mal e vai dizer, o que é que tu estás fazendo aqui? Aqui isso é local de bom. Não, bons e maus eram recebidos. Mas havia alguém que não havia vestido as vestes nupciais. Vestir a veste nupcial, portanto, é se colocar em vontade de superar as suas condições de sombra e buscar o aperfeiçoamento. Porque estamos no caminho. E porque estamos no caminho, somos bons e maus. Mas para querermos pretender a união com o Pai, precisamos ter a vontade direcionada para nos melhorarmos. Aquilo que Kardec dizia, reconhece-se o espírita, porque a cada dia ele busca melhorar e superar as suas próprias imperfeições. E esta é a condição daquele que adere à causa cristã. A cada dia buscar melhorar, aprofundar a cultura dos bons valores e superar as suas próprias sombras, os seus próprios conflitos. De modo que Joana de Ângeles nos faz este convite extraordinário, nos dizendo que somos todos convidados. Muitas vezes nós temos a ideia de que o convite, aquele convite que está exarado na parábola, se destina para alguns, de que o Cristo estava falando para os discípulos, que alguns são convidados. Nós temos muito na nossa cultura de que existem alguns que são privilegiados por Deus, como se Deus fosse como nós, imperfeitos, que escolhemos diferentemente as pessoas, nós escolhemos quem são os nossos melhores amigos, nós escolhemos de quem gostar, porque somos imperfeitos. Aí olhamos para uma pessoa e dizemos, aquela pessoa sintoniza bem, tem um caráter déspota, aquele outro nem tanto. E aí a gente se afasta, vai escolhendo com quem a gente se aproxima e quem se afasta. Mas Jesus não faz assim, porque o próprio Pai não faz assim. O Pai nos criou a todos amando igualmente e infinitamente a nós todos. Os seus braços abertos são um convite permanente. Desde o princípio somos convidados. A parábola trata disso. Desde o princípio fomos convidados, mas rejeitamos os profetas, depois veio o Cristo, rejeitamos o Cristo. Há 200 anos quase, 150 anos, temos a doutrina espírita em novos convites. E ainda lemos o Evangelho daquela forma, com que sempre lemos o Evangelho. Nós adoramos quando a gente vê na passagem evangélica, o Cristo dizendo, eu estarei convosco até o final dos tempos. É uma coisa que nos conforta. Nós sabemos que o Cristo nos acompanha em todas as situações. Que magnífico. E é verdade. Ele nos acompanha. Aí, no outro momento, ele diz, sabe o teu inimigo? Amai. Amai o teu inimigo. Aí a gente diz, isso é difícil. Isso aqui no Evangelho, a gente gosta até de grifar o Evangelho. Não tem gente que lê os textos e fica grifando, botando assim umas marcas. Aí a gente marca umas coisas assim, né? Essa é uma coisa boa, a gente bota em verde. Aí essa outra aqui, essa coisa aqui é difícil, a gente bota em vermelho. Né? E a gente vai botando vermelho em um bocado de parte do Evangelho. Amar o próximo é uma coisa que a gente não faz. Não é verdade? Amar o próximo como a nós mesmos, nós não fazemos. É muito difícil, isso é coisa para os santos, né? Perdoai. Mas quanto, diz Pedro? 70 vezes 7, ou seja, sempre. E a gente tem uma dificuldade, né? A gente já perdoa. E às vezes perdoa daquela forma, né? A gente diz assim, eu vou perdoar você. E diz assim bem alto, que é para todo mundo ouvir, né? Diz assim, eu vou perdoar você, aquela falta que você me fez, e ainda diz tudo que você fez de errado, que é para todo mundo saber que você fez uma coisa de errado. Né? E aí diz, mas eu vou perdoar você. E sempre que encontra você, diz, perdoei. Lembra? Quer dizer, que perdão é esse? A gente ainda está nesse nível. Né? E aí diz, eu estou fazendo isso conforme Jesus disse. Né?
E como ele disse 70 vezes 7, então eu vou passar 490 vezes por você e dizer, perdoei. Aí pronto. Agora, a partir de agora eu não preciso mais perdoar nenhuma vez, porque já perdoei. Nem perdoou de verdade e ainda ficou fazendo conta, pensando que existe limite para o perdão. O perdão é indimensional, é infinito. Né? E isso é incompreensível para nós outros, porque a gente se sensibiliza com tudo. Nós nos magoamos com qualquer coisa. Qualquer coisa nos ofende. Quando Cristo nos diz, amai os vossos inimigos, é uma sentença, mas ela não é a mais importante, embora a gente ache a mais difícil de cumprir. Mais difícil, porque somos imperfeitos, né? E a gente se magoa. Só é capaz de perdoar quem se magoa. Não é? E é por isso que a gente erra tanto e diz, meu Deus, perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma má interpretação da própria oração. Porque Deus não nos perdoa nunca. Não esperem perdão de Deus. Não é porque Ele é vingativo, não. É porque Ele não perdoa nunca. Ele nunca se ofende. Só perdoa quem se ofende. Ele sabe que nós somos absolutamente infantis espiritualmente. Nos compreende. Nós que somos imperfeitos, quando a gente vê aquela criancinha danada, né, com a cara da gente, mais ruim que só gota, né, aí dá um chute no pé da gente, na canela, dói que só, a gente não perdoa, que a gente diz assim, mas é uma criança, é infantil. Pois bem, isso somos nós que somos imperfeitos diante da infância, né, daqueles que amamos. Agora imagine o amor infinito diante de nós que somos as crianças deles, fazendo tudo que é errado no mundo. Não tem nenhum sentimento de ofensa. Deus não se ofende, Deus é perfeição absoluta, Ele não sente como nós sentimos, não. E eu estou dizendo Ele impropriamente, porque a gente não pode estabelecer limites nenhum, designar Deus, né? Como os próprios judeus diziam, o inominável. É até indefinível. Quando a gente diz Ele, está parecendo que é uma pessoa. Né? Enfim, Deus não se ofende. Como não se ofende, não perdoa. Quando a gente ainda está no estágio de perdoar alguém, é porque a gente ainda se ofende. Só perdoa quem se ofendeu. Então ainda está num nível ainda baixo da evolução. Quando nós evoluímos mais, não temos necessidade de perdoar, porque a gente só ama. Quem só ama, que é o caso do Cristo, não se ofende. E, portanto, não tem o que perdoar. Ele nos ensinava que nós, imperfeitos, devíamos perdoar uns aos outros. Porque éramos imperfeitos, nos incomodamos, ainda nos sensibilizamos, ainda, né, nos melindramos, passamos um tempo chateado, aí temos que nos refazer no nosso caminho para perdoar. Então, um dos grandes desafios é perdoar. Mas a grande sentença que ele nos negou foi aquela: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é uma sentença que até agora está difícil. Porque amar como Cristo amou, é preciso estar no nível espiritual que ele alcançou. E aí, Joana nos fala exatamente deste convite maravilhoso que nos foi feito e que continua sendo realizado. É impressionante porque ela diz: as insígnias das núpcias, ostentando as condecorações dos sofrimentos, as comendas da abnegação, distinguir-se-ão e serão os escolhidos. Para nós sermos escolhidos no banquete, é preciso que passemos pela abnegação, pela dedicação, nos condecorando nos sofrimentos, mostrando resignação, fé, resistência, coragem, diante dos desafios. Isso é vestir-se das núpcias, vestir-se com as vestes nupciais. Nós vamos nos vestindo com as vestes nupciais quando nos colocamos a cada dia na experiência de nos melhorarmos, nos colocarmos em condição de acessarmos o reino divino,
de pensar em Deus sinceramente. Quando pensamos em Deus sinceramente, nos movemos para a realização do bem, porque Deus é puro amor. Não há ninguém que pense em Deus sinceramente, profundamente, que faça uma oração profunda para Deus, que não se sinta motivado frente aos semelhantes, a se motivar a realizar o bem. Não há ninguém. Por isso que a oração como exercício é algo imprescindível na nossa vida. Alguém que passe pela existência e ora esporadicamente, quando vai a um templo religioso, perde um momento fundamental para orientar a sua própria existência. Porque o momento da oração plena, feita no silêncio de si mesmo, independente dos barulhos externos, quando você se concentra e faz aquela oração e se volta para o alto, Deus no nosso coração, pleno. Francisco de Assis dizia, é preciso nos esvaziar de tudo, por isso que ele pregava o desapego, a pobreza. Não a pobreza por si própria, porque a pessoa pode até ter dinheiro e não se vincular ao dinheiro. E, portanto, ser pobre pelo Espírito, como dizia o Cristo, que era o fundamental. Ser pobre pelo Espírito, vazio do interesse mesquinho da conquista dos bens materiais e, portanto, esvaziar-se. Esvaziar o seu vaso íntimo, o seu coração, para se deixar ser preenchido por Deus. Quem se deixa ser preenchido por Deus se renova. E as suas atitudes, portanto, contemplam uma jornada diferenciada. Joana diz, portanto, que nós estamos diante de uma situação em que, havendo tantas incertezas, tantas inquietações no mundo, tanta angústia, há um momento para nós, como convite, para despertar as nossas consciências. E ela diz, convidados, somos todos. Mas é necessário autoeleger-se para ser escolhido em face da autodoação pela lei do progresso. E ela faz uma pergunta logo em seguida. Em que classe de convidado te encontras? Reflexiona e decide. Porque o banquete de núpcias já começou. Cuida de renovar as tuas atitudes. E a primeira questão que ela nos fala é que renovar as atitudes, em geral, principalmente nós que estamos iniciando um novo ano, a gente sempre começa o ano depois do Carnaval e do MIEP. Os espíritas depois do MIEP, em geral as pessoas depois do Carnaval, né? Férias e tudo mais, agora começou o ano. Pois bem, começar o ano, as pessoas começam a fazer uma lista de coisas. Eu vou estudar mais, uma série de promessas que, em geral, se a gente consegue cumprir com 10% do que a gente se promete, já é grande coisa. Mas isso no plano da matéria, no plano da carne, naquilo que a gente quer conquistar, vou estudar para passar num concurso, vou fazer isso e aquilo. Do ponto de vista espiritual, qual é a lista que nós realizamos? O que é que fazemos como roteiro para melhor seguir? Porque certamente nós não iremos adentrar no plano espiritual dizendo conquistei o título de doutor nesta universidade, conquistei tal emprego, conquistei tanto de patrimônio. Não vamos chegar com isso no plano espiritual, mas podemos chegar melhores. Melhores no sentido do cultivo daquilo que realmente são os tesouros que valem, que serão cultivados e que nem a traça e nem a ferrugem são capazes de destruir. Então, este é o grande desafio. E Joana nos diz, olhemos os que nos cercam. Se olharmos em torno de nós, iremos ver os enfermos da alma. Como nos conduzimos diante dos enfermos da alma? Porque nós, em princípio, gostamos muito de julgar os outros e dizemos, fulano é violento, fulano é mesquinho, fulano é isso, fulano é aquilo. Não é isso que Joana está nos convocando a fazer. Olhar para os outros para ver os defeitos. Ela está nos convidando a ver os enfermos da alma. Porque tocados em nosso coração de que quem é enfermo da alma é nosso irmão, cuidemos
de abrandar as dores das almas dos nossos semelhantes. Ela diz claramente: todos eles são nossos irmãos enfermos da alma. Não nos mantenhamos indiferentes aos irmãos em desalinho moral. Somos todos participantes de uma mesma família. E olha que coisa interessante, porque ela afirma uma coisa magnífica e que me lembra uma mensagem em uma reunião mediúnica, porque ela diz: os incêndios nas almas aguardam pela gota de água dos corações afetuosos e pacíficos. Olhe bem, os incêndios nas almas dos enfermos das almas aguardam pela gota da água dos corações afetuosos e pacíficos. Nós podemos, com nossas ações, significar gota d'água em uma alma que está incendiada, enferma. Em uma reunião mediúnica, uma senhora aqui na Paraíba, ela se apresentou, se dizendo em chakras. Ela sentia no perispírito como se estivesse incendiada. Ela havia sido escrava. E como escrava, ela era daquelas negras que serviam na casa dos senhores de escravos. E ela ouviu a conversa dos senhores, porque havia uma reunião. O seu amo, junto com outros senhores de terras, senhores de escravos, estavam reunidos, porque se aproximava a época da libertação dos escravos, e eles estavam comentando sobre isso. E diziam mesmo: esses negrinhos não vão ficar como eles imaginam. Nós vamos matá-los. Eu passo a ferro todos que, no momento em que ocorrer isso. E ela ficou preocupadíssima com aquela situação. Ela estava ouvindo, e eram os comentários que iriam fazer com os seus escravos se chegasse à condição de serem libertos. E ela, entendendo aquela situação, ela ficou tão preocupada que ela tinha acesso à casa, então ela pegou aquelas pratarias, aquilo que ela achava que era importante, que ia gerar algum dinheiro, reuniu um saco e levou. A ideia dela era esconder, porque em poucos dias seria decretada a libertação dos escravos. E ela iria chamar os seus irmãos, familiares e tudo mais, para, com aqueles recursos, irem para bem longe e começarem uma vida. Mas quando ela retornava para a sede daquela fazenda, ela viu um incêndio. Quando ela se aproximou, ela percebeu que todos os negros tinham sido reunidos num galpão e atearam fogo naquele galpão. Porque os donos da casa, sabendo que tinha ocorrido aquele roubo, disse: então vamos assassinar esses negros. E ela, enlouquecida, querendo salvar seus parentes, seus amigos, seus filhos, se lançou também no incêndio, e também acabou por falecer, por desencarnar naquela oportunidade. E ela trazia culpa imensa. Durante aquele período todo ela ficou em chagas, porque ela se sentia culpada pelo que aconteceu com os seus irmãos. E ela se apresentava mais de 100 anos depois, com o perispírito em chagas, porque era a culpa que ela sentia. E naquela reunião ela dizia: como as orações de vocês, as vibrações de vocês significam para mim como se fosse um bálsamo, como se eu estivesse sendo curada das minhas queimaduras, que doem tanto. E as vibrações de vocês, as orações, me chegam como bálsamo. E dizia ela que um espírito luminoso se aproximava
E na sua compreensão, aparecia para ela como se fosse a princesa Isabel. E ela dizia, eu não mereço tanto amor. E foi resgatada daquilo de onde ela estava. E me lembrou muito essa passagem quando Joana nos diz que as nossas ações podem ser orações. A ação no bem significam como gotas d'água em almas que estão incendiadas. Esse é o maior convite à renovação que nós temos. Olharmos ao nosso derredor, identificarmos os enfermos de alma e irmos ao encontro deles, como irmãos nossos que são, e sermos para eles como gotas, para balsamizar as suas ulcerações, as suas feridas, o incêndio das suas almas. Em outra passagem, Joana nos lembra a bênção da reencarnação. Como injustamente lidamos com as nossas aflições, com as situações que encontramos, e dizemos, esse ano eu quero que seja diferente, porque pense no ano ruim que foi 2017, e dizemos assim. E quando fazemos um elenco das coisas que são ruins, às vezes a gente diz coisas como, essa família, eu não merecia ter uma família desse jeito. Mas que família ruim foi essa que eu vi? Eu acho que houve um engano, que a gente pensa que Deus se engana como a gente. E a gente diz mesmo assim, porque a gente se acha tão especial, e diz, eu tenho um gosto tão refinado, que eu não deveria ter nascido em Campina Grande. Eu não gosto de morar nessa cidade, não. Eu deveria nascer em Paris, porque meu gosto é muito refinado, eu gosto de cultura, mas aqui não tem cultura, não tem nada. Eu não gosto de morar aqui em Campina Grande, né? E a gente faz mesmo planos, eu queria sair daqui. Daqui a 5 anos eu queria morar em Paris. E, se possível, longe dessa família, né? Aí junta as duas coisas, não gosta da família, não gosta da cidade, não gosta de um bocado de coisa. Quando a gente faz isso, a gente tem uma ideia incorreta de Deus. Nós não viemos a essa família e a essa cidade por acaso. Nós precisamos viver nessa aridez, essa temperatura árida, conviver com todas as distorções sociais que a gente tem, porque é o aprendizado que a gente tem que passar. Se fosse para a gente morar na Islândia, se fosse para a gente morar na Noruega, a gente tinha ido para lá. Não tenhamos dúvidas. Não existe erro nas definições de Deus. Viemos para aquilo que era útil e necessário à nossa evolução. E aí nos deparamos assim, tem gente que diz assim, mas esse marido, pelo amor de Deus, esse é difícil de levar. Essa esposa, Ave Maria, e ainda chama Ave Maria para qualificar a esposa, no sentido negativo. Né? Mas veja, são os nossos desafios, que antes de encarnar nós dissemos, meu Deus, me dê essa esposa, me dê esse marido. Eu tenho tanta coisa para resolver com eles. Esses filhos, eu preciso que eles venham comigo. E depois a gente diz, filho ingrato, só estou esperando a hora que ele se case e saia de casa. Tem gente que faz assim. E na realidade, o desafio é amar. O desafio é amar e compreender, amar e tolerar, amar e ajudar a despeito das dificuldades que essas pessoas trazem, às vezes a indiferença, porque tem filhos que são irritadiços, que são ingratos, pais da mesma forma, maridos muito complicados, agressivos às vezes. E precisamos entender que esses desafios nós buscamos ir a cada dia. Além da oração, que é uma coisa importante, agradecer. Grato, Senhor, pela encarnação. É através dela, da encarnação, que vamos vivenciando esse aprendizado. Se não fosse a encarnação, nós não estaríamos realizando esta universidade. Nós estamos matriculados na universidade, passamos no Enem. Só estamos aqui porque passamos no Enem espiritual. A gente fez um planejamento, etc. Nos colocaram no curso que era adequado para a nossa evolução.
E estamos aqui. Foi difícil, tem muita gente querendo vir. A gente ocupou uma vaga disputadíssima. Agradeçamos e façamos o melhor nesta experiência. E diz Joana, quando nos observarmos sobre como levamos a vida, porque muitas vezes nós dizemos, mas a minha vida é sofrida. Procure em profundidade entender. E se for observar, vai ver que mais de 90% dos nossos sofrimentos, das nossas inquietações, provém de nós mesmos e de nossas escolhas. Alguma coisa está relacionada às vidas passadas, mas em geral a gente diz, eu devo ter sido muito ruim na vida passada, porque as coisas que eu carrego na vida atual, e a gente remete tudo para a vida passada. Não é. 90% a mais de tudo que enfrentamos, que chamamos de sofrimento, são escolhas que a gente realiza aqui. O resto é alguma coisa que a gente tem que resgatar do passado, etc. Mas a grande maioria, mas muito mesmo, é dos nossos pensamentos. Vejamos, a gente não tem condição de comprar determinadas coisas, a gente diz, mas eu tenho essa casa, mas eu queria aquela casa que era boa. E a gente passa a vida toda querendo uma casa que a gente nunca vai ter. Isso cria uma insatisfação. A gente está num emprego, mas a gente não está incomodado com aquele emprego. Eu queria, era outro emprego. Ou então morar em Paris, ou então, né, casou com fulano de tal, acabou de casar, mas não era bem isso não, a escolha estava incorreta. Se for mulher, diz, mas rapaz, se fosse Janequine era melhor. Né? Os homens, da mesma forma, tem umas meninas aí na televisão, nem sei mais qual é o nome eu tenho que atualizar essa. Janequine já está ficando velho também, né? Eu tenho que agora, né, tem um Cauã, né, Raymond, né, assim. Agora o de atual é esse, né? As palestras eu tenho que atualizar agora, né? E a mulher, qual é a mulher bonita agora? Não sei mais quem é. Mas tem umas bem bonitinhas. Não sei os nomes não, né? Para mim é massa, né? Mas eu estou dizendo assim, na televisão eu não sei quem é não. Então veja, a pessoa começa a escolher, né, outras pessoas, né? Fulano de tal, devia ser fulano de tal. Aí fica ruim, porque a gente quer o que a gente não vai poder ter. Eu tinha um colega e era impressionante. Foi todo mundo casando, né? Eu casei muito cedo e todo mundo foi casando na minha geração e ele não casava nunca. E a gente dizia, mas fulano, não vou dizer o nome aqui, quase que sai. Eu disse, mas rapaz, porque a ideia dele era que ele ia casar com Xuxa, uma coisa assim. Ninguém satisfazia, porque provavelmente ele era especial demais, né? Quando foi dar de casar, já é completamente diferente do que ele pensava, né? Mas graças a Deus que o fez muito bem para a vida dele. Então veja, a questão do pensamento é fundamental. As coisas que nós escolhemos, aonde colocamos o nosso pensamento, não é assim. Se nós vamos assistir, a gente diz assim, mas rapaz, eu estou dormindo tão pouco, aí vai assistir um filme de violência, não precisa de muita coisa não, basta assistir o Jornal Nacional e mais uns 2 jornais, que as pessoas ficam assim, né? Sai do Jornal Nacional, depois vai assistir o outro, e o que é que vai encontrar ali? Né? Eu acho impressionante. Aqui, em particular, o Jornal de Campina Grande, se você fizer a sequência, além do futebol, que aparece um pouquinho, só tem matou um, matou outro, o assalto nas agências bancárias, não tem outro assunto, só tem notícia ruim. Então, se a pessoa só cultiva esses pensamentos, só vê isso na televisão, se vai ler um livro, se vai ver um filme, são sempre escolhas erradas, o que é que a gente quer? A gente está ensombreando os nossos sentimentos. Então a gente não vai colher outra coisa. Mas se a gente lê um bom livro, se a gente ouve uma boa música, sim, também tem a história da música, né? A música é uma coisa terrível, porque hoje, se for rádio, a gente está lascado. Só sai coisa de péssima qualidade, né? Tem vezes que a gente não pode ter muita opção. Eu fui agora achei que eu ia descansar, fui para a praia, mas aí não tem mais jeito, porque pode ser a 3 quadras de distância, o camarada se acha no direito de botar um paredão, aí bota aquela música que é algo próximo daquela consideração que a gente tem do inferno. Porque Dante escreveu a sua concepção de inferno, de céu e
de purgatório, e tinha os círculos do céu e do inferno. Eu imagino que no último ciclo do inferno devia ter um paredão com essas músicas que estão tocando agora, né? Eu considero que se existir o inferno de Dante e tiver o último anel, é com aquele paredão, porque realmente é uma coisa terrível. Então, se a pessoa ouve um negócio desse, não pode se sentir bem. Então, veja, são escolhas que a gente vai tendo, que vai transformando a gente em ansioso, que a gente vai ficando angustiado, que a gente vai ficando deprimido. Porque realmente, assistir o Jornal Nacional, em sequência vai ouvir uma música dessa, e no fim da noite, para relaxar, assiste um filme de violência, vai querer mais o que da vida, né? Então são escolhas. Aí a gente diz, mas eu estou, rapaz, ansioso, deprimido. Não tem outra coisa. Agora faz o contrário. Evita isso. Lê um bom livro. Vai ao encontro de um amigo querido, né? Participa de uma boa conversação. Realiza uma atividade no bem. A gente começa a modificar completamente nossa estrutura mental, nosso comportamento, nosso emocional. Nós nos sentimos melhor diante da vida, porque os problemas na vida sempre ocorrerão. Problemas são próprios da vida, sofrimentos são próprios da vida, é o necessário para que nós possamos mudar as nossas condutas. É isso que Joana nos diz. Diz Joana que em 24 horas o homem elabora cerca de 95 mil pensamentos. Agora imagine aí, 99% não serve para absolutamente nada, são tudo porcaria. Não é? Então, se a gente estabelece um roteiro para pensar em algo de maior profundidade, digamos, ninguém coloca ninguém, alguns colocam, no seu roteiro existencial, as pessoas estão dizendo, eu vou estudar mais isso, isso e aquilo. Parou alguém aqui nessa assembleia, eu sei que no plano espiritual tem, estou falando aqui nessa assembleia, alguém chegou e disse assim, esse ano eu vou colocar na minha meta estudar o Evangelho de Jesus. Quem foi que botou aqui? Que vai estudar o Evangelho de Jesus. O Evangelho mesmo. Estou registrando aqui que ninguém. Então imagine. A base de tudo é o Evangelho do Cristo. Nós estamos discutindo aqui a partir de uma passagem evangélica. Porque tudo que precisamos na nossa vida é Jesus. E a gente quer que Jesus chegue a nós pelos outros. Queremos que Jesus chegue a nós através do pastor, através do padre, através do médium, através do palestrante. Jesus está nos aguardando. Nós temos que nos movimentar em direção a Ele. Um bom roteiro existencial, um bom roteiro para mudar as nossas atitudes, compreende, entender o seu Evangelho. Para viver o Evangelho, como dizia Francisco, viver o Evangelho é exatamente o grande roteiro existencial. E como vamos viver o Evangelho se nem conhecemos o Evangelho? Ler o Evangelho, estudar o Evangelho, para poder viver o Evangelho. É todo o desafio que nós temos. A doutrina espírita não é outra coisa senão o resgate das lições do Cristo colocadas sobre a ótica poderosa da vida eterna, dos dois planos da vida, da comunicação, da vida espiritual com a vida na carne, de que somos eternos, de que estamos num roteiro de evolução, e o que o progresso, de fato, é o progresso moral, o progresso espiritual, que estamos indo em direção à luz. Mas a luz não é outra, senão a luz divina. A justiça que procuramos não é outra, senão a justiça do Pai. Então, por que não compreender o Evangelho do Cristo? Precisamos entender o Evangelho do Cristo para nos colocarmos em condições de nos fazermos viver a felicidade. Nós temos uma noção de felicidade, para finalizar a nossa exposição, que é muito falha. Se dissermos e fizermos uma pesquisa aqui, quem quer ser feliz? Todo mundo vai querer ser feliz. Todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu quero ser feliz.
Lê o Evangelho, não, mas quer ser feliz. Se lembra daquilo que eu falei ainda agora? De que os nossos sofrimentos estão relacionados às escolhas que a gente faz? Como é que a gente quer ser feliz se a gente não quer ler o Evangelho, estudar o Evangelho, viver o Evangelho? Ser feliz é viver as lições que o Cristo nos ensinou, porque elas nos aproximam da verdadeira felicidade, que aqui, neste mundo, só pode ser relativa ao plano em que estamos vivendo, porque nos imaginamos ser feliz aqueles momentos de exaltação dos sentidos. Mas, estou tão feliz, meu time ganhou, meu filho passou na faculdade, são todos momentos maravilhosos, o casamento, o encontro de uma paixão, tudo isso é maravilhoso. Mas viver a felicidade é viver plenamente, é ter a ideia de que se está evoluindo em direção à luz. Porque aí pode vir até uma dificuldade, pode vir um sofrimento, a perda de um ente querido, mas nós temos algo que nos vincula muito mais profundamente e por isso temos a capacidade de resistir nos momentos de queda e de ter a compreensão de que aquela euforia, aqueles instantes de euforia são passageiros, são para serem vividos eternamente, acompanhados com os nossos queridos, mas sabedores de que são momentos passageiros. A vida não é um contínuo de alegria. Se você ver uma pessoa o tempo todo sorrindo, alegre, aquela pessoa todo o tempo está sorrindo, ela está com um problema psicológico. Ninguém vive o tempo todo sorrindo. A vida não é assim. Nós enfrentamos dificuldade. No outro dia a gente tem que trabalhar, no outro dia tem que fazer isso, no outro dia tem que levar um menino no médico. Como é que a pessoa pode ficar sorrindo o tempo todo? Isso é uma ilusão. Nós choramos. E essa é uma coisa que Joana nos traz no seu livro. Ela nos diz, as pessoas têm uma ideia errada em relação à tristeza. E a gente está vivendo num mundo tão digamos assim, arraigado desse temor de ser triste, em que todo mundo tem que ser alegre e feliz, porque para ter sucesso tem que estar alegre, que a gente entra na internet, aí vê todo mundo contente, sorrindo. Já alguém vai botar uma foto triste na internet? E pelo contrário, agora com esses filtros fica melhor ainda, né? Porque os filtros, a pessoa não só fica alegre, mas fica linda. Tem uma menina, eu coloco um negócio lá na internet, e eu boto lá na internet para mandar um material e tudo mais. Aí eu passei por uma aluna e disse, minha filha, você não entrou no grupo, eu não pude mandar o material para vocês. Mandei, professor, eu estou lá no grupo. Eu digo, onde? Eu mostrei aqui, sou eu aqui. Eu disse, mas não pode. A Miss Brasil. Né? Então as pessoas colocam uma cara que não são delas, então fica maravilhosa, linda. Né? Os jovens também, da mesma forma, mas nem se reconhece. Então é tudo falsidade, minha gente. A falsidade não no sentido, a pessoa quer ser falsa, mas há uma necessidade de se apresentar sem ser, né, o que se apresenta. Então, os rostos que aparecem no Facebook com esses filtros não são. Né? E aí causa duas coisas. Uma é a pessoa acha que tem que se apresentar como feliz. E outra, a pessoa olha a felicidade de todo mundo e fica aperreado, porque diz, eu não sou desse jeito. Então, o que está acontecendo? O mundo está errado. Aí entra em depressão, porque os outros estão felizes demais. Né? Então, felicidade verdadeira é seguir um roteiro existencial de encontro com o Cristo. Que esse ano seja para nós o momento em que vamos assumir uma atitude de renovação da nossa existência. E o melhor roteiro existencial foi dado pelo próprio Cristo. E o convite continua aberto. Saibamos, ainda hoje, recebemos, como neste evento que aqui estamos realizando, que o convite nos vem e faz, nesses termos, um convite à nossa elevação espiritual. As bodas já iniciaram. Tu és convidado. Não te atrases. Eu te aguardo. E é assinado Jesus. Que o amor do Cristo permaneça conosco, hoje e para todo sempre.